Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o assunto bíblico, mas iniciando uma nova leitura, nós vamos iniciar hoje Parábolas de Jesus, capítulo 1, o ensino mais eficaz. Lembrando aos irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou escutem o audiobook para que os irmãos possam se alimentar por completo espiritualmente. Então vamos lá. Parábolas de Jesus, capítulo 1. O ensino mais eficaz. No ensino de Cristo, por parábolas é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão ao mundo, para que pudéssemos familiarizar-nos com sua vida e caráter divinos, tomou Cristo nossa natureza e habitou entre nós. A divindade foi revelada na humanidade, a glória invisível na visível forma humana. Os homens podiam aprender do conhecimento, do desconhecido pelo conhecido. Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Deus se revelou na semelhança do homem. Assim era o ensino de Cristo. O conhecimento era ilustrado pelo conhecido. Verdades divinas por coisas terrenas, com as quais o povo estava mais familiarizado. Então aqui nós vemos que através daquilo que foi criado, Deus revela o desconhecido, revelando o desconhecido pelo conhecido, revelando o reino celeste pelo reino natural, pelo aquilo que nós conhecemos. Quando Jesus estava na natureza, quando ele pegava um exemplo, a parábola do semeador, ele estava ali mostrando lições através daquilo que era conhecido e visível aos olhos de todos, mostrando que aquilo, os mesmos exemplos, as mesmas práticas se aplicavam nas coisas espirituais. As coisas naturais eram veículos para as espirituais. Cenas da natureza e da experiência diária de seus ouvintes eram relacionadas com as verdades das escrituras sagradas, guiando assim o reino natural para o espiritual. São as parábolas de Cristo elos na cadeia da verdade que unem o homem a Deus e a terra ao céu. Então as parábolas de Jesus, a forma como ele ensinava através do natural, buscava criar esse relacionamento de nós com ele, assim como era no passado de nós dele, assim como era no passado, ensinando aos discípulos que estavam com ele, através das coisas naturais, das coisas celestiais, para nós hoje ensinar as coisas espirituais através das naturais, através dos ensinos que ele nos deixou, das parábolas, dos testemunhos. Então, devemos ter essa ciência, e a gente encontra muito nesse capítulo de hoje, você vai ver muito o porquê no nosso tempo hoje devemos ir para o campo, para podermos ter essas lições mais vivas em nossa mente, quando nós olharmos ao nosso redor, estarmos em constante contato com os ensinos de Cristo, em constante contato com as coisas do alto. As coisas começarão a fazer mais sentido para nós, as coisas do céu ficarão mais claras às nossas vistas, porque estamos em contato com a natureza, porque estamos em contato com a criação de Deus. E Deus, da mesma forma como ele trabalhou aqui, na criação aqui, como ele fez as coisas serem aqui, foi o mesmo princípio das coisas celestiais, tudo criado com base no amor. Por isso que as mesmas lições que Cristo extraía aqui eram lições que mostravam o espiritual. Para Adão e Eva, no lar paradisíaco estava a natureza cheia de conhecimento de Deus, transbordante de instrução divina. A natureza continha instruções de Deus para eles. A sabedoria falava aos olhos e era acolhida no coração, pois eles comungavam com Deus pelas obras criadas, ou seja, através da criação era uma forma deles estarem próximos a Deus. Eles tinham contato com aquilo que Deus criou e a criação remetia eles a Deus, era uma forma de comunhão. Não tinha a Bíblia para eles estudarem, então eles estudavam através da natureza e adquiriam o conhecimento de Deus, conhecimento do amor através das coisas criadas. Não é Deus na natureza, como os panteístas vão dizer, Deus em tudo, Deus nas pessoas que eu vejo, não. É através daquilo que foi criado por Deus, nós vemos a mão de Deus ali, e ela nos guia a entendermos o caráter de Deus. Não é Deus nas coisas, mas sim apontando para Deus.
Logo que o santo par transgrediu a lei do Altíssimo, o resplendor da face de Deus desapareceu da face da natureza. A terra estava agora deformada e maculada pelo pecado, mas mesmo nessa condição, muito do que é belo permanece. As lições objetivas de Deus não são obliteradas. Quando bem compreendidas, a natureza fala de seu Criador. Quando bem compreendida, a natureza fala de Deus. Quando bem compreendida, quando estamos próximos, quando não temos os ruídos do mundo nos atrapalhando, conseguimos compreender quem é Deus, mesmo ela estando maculada. Era muito mais fácil antigamente, era muito mais fácil no Éden, antes da queda. A natureza foi perdendo isso por causa da destruição do homem, mas ainda assim não é possível obliterar completamente a presença de Deus na natureza. O homem sim, já praticamente está completamente destruída a imagem de Deus no ser humano, exceto aqueles que buscam, que clamam e que o Espírito Santo trabalha e vem transformando o caráter. Mas no ser humano caído que não quer a Deus, esse já obliterou a imagem de Deus. A natureza pecaminosa da humanidade atirara um véu sobre a bela face da criação, e em vez de revelarem a Deus, suas obras tornam-se obstáculos para ocultar. Obstáculos que o ocultavam. Então a natureza pecaminosa, a sua natureza caída, ela encobre, ela nos coloca como se fosse venda aos olhos para não conseguirmos compreender na criação, na natureza, as obras de Deus. Não conseguimos entender o conhecimento celeste que ali estão. Não conseguimos ver as setas que apontam para Deus. Não somente a natureza, mas o serviço sacrificial e mesmo as Sagradas Escrituras, dados todos para revelar a Deus, foram tão truncados para se tornarem o meio de ocultá-lo. Ou seja, a nossa natureza caída também oculta a Deus nas Escrituras, oculta a Deus no serviço sacrificial. Quando nós olhamos para a cruz, se não tivermos em oração, se não estivermos buscando a Deus constante, é apenas pessoas mortas. Como se você for ver, estudar a história, muitas pessoas foram mortas na cruz, não só Jesus, não só os cristãos, muitas pessoas antes de Cristo também foram mortas na cruz. Então nós vemos que a natureza caída joga um véu como se fosse por Deus, porque não quer enxergar Deus, porque afasta de Deus, porque é um rompimento com Deus. Isso apenas a atuação do Espírito Santo em nossa vida tira esse véu, tira esse tampão dos nossos olhos para conseguirmos compreender quem é Deus através das Escrituras, através das lições da natureza, através de olhar a cruz e vermos o amor de Deus ali na cruz. Então, em constante oração para que Deus trabalhe em nossas vidas, tirando esse véu, estarmos em contato com as Escrituras, com a natureza, para aprendermos de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Desta maneira interpretava Jesus a mensagem que ele mesmo dera aos lírios e à relva do campo. Ele quer que a leiamos em cada lírio e em cada haste de relva. Suas palavras estão cheias de consoladoras afirmações que são próprias para fortalecer a confiança em Deus. Tão ampla era a visão de Cristo, a visão que Cristo tinha da verdade, e tão extensos os seus ensinos, que cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades. Se tivermos isso em mente, de que Deus criou a natureza e que Ele colocou o seu amor na natureza, ao olharmos para ela, vamos conseguir contemplar com os mesmos olhos de Cristo, vendo as lições de Deus para nós, o lírio no campo, os passarinhos que não se preocupam com comer, com o beber. As mesmas lições do amor de Deus para com eles irão nos confortar, irão nos fortalecer, tendo a certeza que Deus nos ama, irá nos amparar, independente das circunstâncias. Entre as multidões que o rodeavam, havia sacerdotes e rabinos, escribas e anciãos, herodianos e maiorais, amantes do mundo, beatos, ambiciosos, que desejavam, antes de tudo, achar alguma acusação contra ele. Espias seguiam-lhe os passos, dia a dia, para acompanhá-lo, em alguma palavra que lhe causassem
a condenação e fizesse silenciar para sempre aquele que parecia atrair a si o mundo todo. O Salvador compreendia o caráter desses homens e apresentava a verdade de maneira tal que nada podiam achar que lhes desse oportunidade de levar seu caso perante ao Sinédrio. Então Jesus falava de uma maneira que as pessoas não conseguiriam acusá-lo perante o Sinédrio, que não conseguiriam encerrar a sua obra, não era o momento ainda. Então Jesus falou durante todo o seu ministério por parábolas, para que as pessoas, quem tivesse de fato buscando a Deus, quem tivesse de fato procurando a Deus, quem tivesse olhando para Cristo, iria compreender as suas lições, enquanto os outros que estavam ali procurando um meio apenas de o acusá-lo, não conseguiam compreender. Em parábolas ele censurava a hipocrisia e o procedimento ímpio daqueles que ocupavam altas posições e em linguagem figurada vestia a verdade de tão penetrante caráter que as mesmas fossem apresentadas como acusações diretas, não dariam ouvido às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. Mas enquanto repelia os espias, expunha a palavra tão claramente que o erro era reconhecido e os sinceros lucravam com suas lições. Aqueles que estavam dispostos sinceramente a ouvir a voz de Deus, a aplicar as lições em suas vidas, que estavam dispostos a aprender, que estavam buscando a Cristo, esses ouviam as parábolas e entendiam, e essas mudavam-lhe as vidas, e essas eram ricos tesouros para eles. Enquanto os outros, que não estavam buscando crescimento espiritual, apenas acabar, apenas agidos pelo seu ódio, pelos seus ciúmes, esses não conseguiam entender nada daquilo que era dito. Apenas entendiam sim que a hipocrisia era exposta, mas não era um meio direto de o acusá-lo. Não disse coisa alguma para satisfazer a curiosidade ou a ambição dos homens, abrindo portas às grandezas mundanas. Em todos os ensinos levava Cristo a mente do homem em contato com a mente infinita. Nada atraía a multidão para estudar teorias humanas sobre Deus e sua palavra ou obra. Ensinava-os a contemplá-lo, manifestando em suas obras, palavras e providências. Jesus não veio aqui para ensinar aquilo que o homem queria ouvir, não veio aqui para dar instrução. Jesus poderia, naquele tempo, abrir a mente dos homens e falar sobre coisas que nós vemos hoje, como desenvolver tecnologias que nós temos hoje, porque ele tinha conhecimento para isso, mas ele queria mostrar aquilo que realmente importa, que não é o celular, não é o computador, não é nada disso, mas ele queria mostrar as verdades eternas, e ele queria levar as pessoas a entender e compreender as verdades eternas. Jesus não estava preocupado com as coisas mundanas, com as coisas do mundo, em criar raízes aqui, não queria prover conforto e essas coisas. Jesus queria ensinar as pessoas como caminhar para alcançar a salvação, como se aproximar dele, como fortalecer a vida espiritual. Era esse o objetivo de Cristo com seus ensinos. Tanto é que nas lições da natureza, durante o dia de trabalho deles, normalmente eles já estavam ali vendo as coisas acontecerem e lembravam das lições de Cristo porque elas estavam ali diante de seus olhos. Jesus buscava fortalecer a fé das pessoas, buscar restaurar a vida espiritual das pessoas, que de fato as pessoas tivessem um reavivamento ou um avivamento em alguns casos. Muito frequentemente se enche a mente dos estudantes de teorias e especulações humanas, falsamente chamadas ciência e filosofia. Devem eles ser postos em íntimo contato com a natureza. Aprendam que a criação e o cristianismo têm um único Deus. Sejam ensinados a ver a harmonia do natural com o espiritual. Tudo quanto seus olhos contemplam ou as mãos manuseiam lhes sirva de ensino na formação do caráter. Dessa maneira, as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a vida enobrecida. Perceberam o contato com a natureza, olhar no natural e enxergar o espiritual? Através das lições da natureza, nós iremos obter lições espirituais, e essas lições irão sim agora nos fortalecer
transformar o caráter e enobrecer a nossa vida. Mais do que em qualquer outro dia, devemos no santo dia de descanso, no sábado, estudar as mensagens que Deus para nós escreveu na natureza. Ou seja, no sábado devemos ir para a natureza e devemos estudar ali. E é interessante que muitas vezes no sábado nós vamos apenas para a igreja, ficamos na igreja, voltamos para casa, ficamos em casa normalmente. Para não generalizar, 90% dos irmãos aproveitam o sábado para dormir. E aí acaba o sábado e aí passou. E aqui uma lição importante para nós: buscar, estudar as Escrituras no dia de sábado, no meio da natureza, para que nós nos afastemos desse mundo e estejamos próximos daquilo que Deus criou, para que as setas da criação que apontam para Deus sejam mais claras aos nossos olhos. Quando nos abrirmos a Escritura, quando vermos uma parábola e estivermos observando aquilo diante dos nossos olhos, possamos compreender mais facilmente as lições espirituais. Porque é muito fácil chegar aqui e falar, explicar a parábola do solo fértil, solo pedregoso, e explicar, mas quando nós vemos, isso causa impressões que não podem ser retiradas diante de nós. Desejava que cada ramo de trabalho útil e em cada associação da vida achemos uma lição da verdade divina. Então, nossa labuta cotidiana não mais nos absorverá a atenção para nos levar. Desejava que em cada ramo de trabalho útil e em cada associação da vida achemos uma lição da verdade divina. Então nossa labuta cotidiana não mais nos absorverá a atenção para nos levar a esquecer de Deus. Ou seja, durante o trabalho, enquanto estivermos trabalhando, não nos esqueceremos de Deus, porque estaremos vendo as lições de Deus ali. Continuamente nos lembrará o Criador e Redentor. O pensamento em Deus, qual fio de ouro passará entertecido em todos os nossos cuidados e ocupações domésticas, no serviço doméstico, no meu trabalho, quando eu estou próximo à natureza, quando eu faço um trabalho manual, um serviço doméstico, um serviço do lar, essas coisas me aproximam de Deus. Quando eu estudo a palavra, quando eu estou próximo, quando eu entendo ali, quando eu vou ver lá a parábola da dracma perdida, que a pessoa foi limpar a casa toda, me aproxima de Deus, porque mostra a importância que eu tenho para Deus. Muitas vezes eu estou perdido dentro de casa, dentro da igreja. Eu sou um cristão perdido dentro da igreja, e aí eu olho para essa parábola, e quando eu estou nos meus afazeres domésticos, limpando uma casa, lavando uma louça, eu me lembro dessa reflexão e eu me aproximo de Deus, porque mesmo dentro de casa, mesmo dentro da igreja, eu posso estar perdido, mas Deus está à minha procura dentro da igreja. Ele não vai me abandonar, Ele quer me ter para perto, Ele quer me converter. Para nós, para a gente encerrar, para nós, a glória do seu semblante repousará novamente na face da natureza. Estamos aprendendo novas lições de verdades celestiais e crescendo à semelhança de sua pureza. Quando estamos próximos à natureza, estudando, estamos agora transformando nosso ser, aprendendo de fato, firmando os ensinos em nossa mente. E isso vai o quê? As lições da verdade espirituais vão nos fazendo crescer semelhante à pureza de Cristo, ou seja, vamos sendo transformados pela contemplação. Pela contemplação seremos transformados. Vamos encerrar o estudo hoje por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida, algum outro ponto da lição que estudou, do livro que estudou, tem algum outro ponto para comentar, deixa nos comentários que eu vou ler, vou responder. A gente vai estudar e crescer junto. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Então, vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor,
porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, venha transformar o nosso ser, que possamos, Senhor, estar próximos à natureza, possamos aprender de Ti, Senhor amado. Nos ajude, nos instrua. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.